Boa noite. Então, o irmão está terminando de arrumar a transmissão ao vivo ali, como tem os irmãos que nos acompanham em Santiago, Bossoroca, então a gente tem que pensar nisso também. As nossas atividades dessa semana: no domingo, nosso culto de adoração, quarta-feira, nosso estudo bíblico, quinta e sexta, nossos cultos nos lares. E de aniversariantes dessa semana nós temos a Soraya, dia 28, que é hoje, e o Alex e Yuri. Qual é o Yuri? Adriano. Ah, sim, ok. Então, ok. E o Alex, que a gente sabe que a gente conhece. Então, estão dois de aniversário amanhã. Hoje não é. Amanhã é o Igor. Amanhã é o Igor. E amanhã o Igor. Aliás, o Igor. Não é o Igor, Não. é o Igor. Ah, tá. É Igor, não é Yuri, então. Não é o Igor. É que essa parte eu só passei que eu botei que o pastor me passou. Lucas, sábado vai ter o chá da Michele, chá de bebê, Ah, tá. Que horas? 3 horas. Tá, então sábado, 3 horas, chá de bebê da Michelle também aqui na igreja? Certinho. Ok. Nós temos também no sábado, às 7h30, o encontro sinodal da UMP, da União da Mocidade Presbiteriana, nossa sociedade de mocidade, de jovens, que vai ser em Carazinho, no horário das 7h30. Então, assim, por exemplo, eu não vou poder ir, eu vou prestar um concurso agora no próximo fim de semana, mas quem tiver interesse de ir, tiver a possibilidade, pode ser combinar de dividir um carro aí e ir, também já não vai tão longe. Então, creio que não sei se nós temos público de mocidade para isso, mas de qualquer forma vocês estão cientes, quem quiser ir está disponível. Iniciando então o nosso culto, irmãos, terminando os avisos da semana, nós temos dois textos de convite à adoração, que estão em Êxodo 12:42 e Deuteronômio 27:7. Vamos ler todos juntos esses dois textos? Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Eu achei interessante trazer esses dois textos com uma pequena reflexãozinha no nosso início de adoração, que vai, eu acho, nos conduzir melhor nesse momento que nós adoramos a Deus. No primeiro texto que vocês têm aí em Êxodo, nós estamos falando da Páscoa, a instituição da Páscoa, que era aquela refeição, aquele ato que os judeus deveriam realizar periodicamente como uma lembrança do ato misericordioso de Deus, tanto de poupar eles quando feriu os primogênitos na terra do Egito, quando eles passaram o sangue do cordeiro na porta, também lembrando de como eles foram logo após isso libertados, tirados da terra do Egito para ir adorar a Deus. E no segundo caso nós temos uma prescrição de adoração a Deus, nos diversos momentos específicos de adoração a Deus. Mas o que eu acho que nós devemos atentar nessas duas passagens? Devem todos os filhos de Israel comemorar aquele ato essencialmente religioso, aquele ato de adoração, aquele ato formal que era a celebração da Páscoa, o rito da Páscoa. Ele deveria ser algo que era comemorado, era com alegria, era visto como uma celebração, era visto como uma comemoração. E da mesma forma ali, quando eles apresentavam as ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Então a adoração não é só, a adoração do povo de Israel não era só um conjunto de atos que tinham que ser feitos. Não, era um momento para eles de comemorar aquilo que Deus era para eles e aquilo que Deus tinha feito para eles. Mas isso não significa também que não tinha uma forma específica. Se vocês forem ler a Páscoa, tinha toda uma forma específica. Tantos dias antes já não podia ter fermento naquela casa, tinha que ser feito pão assim, assim, assado, tinha que ser comido o pão asmo com ervas amargas. Nas ofertas que eram realizadas no templo, a mesma coisa, tinha toda uma prescrição de como deveria ser feito. Mas ainda assim era feito com alegria. E parece que na nossa cultura a gente tem muita ideia de que quando algo tem uma forma definida, não pode ser feito com alegria. E que só pode ser feito com alegria aquilo que é feito espontâneo, sem regra nenhuma. Só que a alegria do povo
do povo judeu, a alegria da Bíblia é uma alegria solene, é uma alegria reverente, não é uma alegria sem qualquer forma, sem qualquer prescrição. Era cheio de prescrição, se vocês forem a lei, mas era feito comemorando e era feito com alegria. Eu não acho que isso seja contrário à nossa experiência. Os nossos momentos de maior alegria são muitas vezes solenes, e os nossos momentos de um folguedo do dia a dia não são mais espontâneos. Os momentos de maior alegria na vida de uma pessoa, aqueles momentos marcantes, um casamento, uma formatura, são cheios de alegria. Não dá para dizer que não é cheio de alegria um casamento ou uma formatura, terminou 5 anos de faculdade, mas são solenes, são respeitosos, tem uma forma, tem um ritmo. Então, isso mostra que quanto mais importante é o momento, então ele vai ser solene e ele vai ser com alegria. E é por isso que nós adoramos a Deus de forma solene, com respeito, com reverência, como instituído na palavra dele, mas isso não faz com que não seja uma comemoração, com que não seja um alegrar-se perante o Senhor, nosso Deus. Então, com alegria e com reverência, nós vamos então poder adorar agora o Senhor nesse dia, através da nossa leitura da Bíblia, das nossas orações, dos nossos hinos e louvores. Então vamos começar curvando nossas frontes e orando ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu nos chama para estar diante de Ti com alegria, celebrando, Senhor, todos os dias das nossas vidas, mas muito especialmente no domingo, no dia do Senhor, no momento do culto, a celebrar aquilo que Tu és para nós. O nosso Deus poderoso, o nosso Deus libertador, o nosso Deus que vem em nosso socorro, que habita conosco, que nos conduz pela mão todos os dias, que nos santifica, que nos disciplina quando necessário, que em tudo é um Pai para nós, um Pai amoroso, cuidadoso e atencioso. Ao mesmo tempo que és esse Pai tão íntimo, és um Deus cuja grandiosidade e o poder nós sequer podemos compreender. E nos aproximamos de Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és Deus e nós não somos. Que há um abismo entre aquilo que somos e aquilo que Tu és, mas que ainda assim, Tu, através do Teu Filho, transpusesse esse abismo e nos chama a estar na Tua presença, Senhor, nos alegrando, nos alimentando daquilo que Tu nos oferece, sendo, enfim, Senhor, em tudo abençoados por estarmos contigo. Obrigado, Senhor, por ser tudo isso na nossa vida e por Tu nos congregar nesse momento tão especial para Te adorar, para Te reverenciar, para Te louvar, para Te bendizer. Abençoa-nos agora, Senhor, nesse momento que nosso coração esteja tão somente voltado e direcionado a Te amar, a Te adorar e a Te prestar o louvor que somente a Ti é devido. Graças Te damos, Senhor, por fazermos parte do Teu povo e por sermos Teus filhos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino de número 41. Nós cantamos ele no último culto, se não me engano. Vamos poder cantar de novo para irmos praticando, relembrando. E este eu chamo de um hino da Alva, que ela é apaixonada por esse hino. É o hino que acalmava ela já na maternidade, no primeiro dia que ela nasceu. E é um hino que eu considero muito bonito. Louvai, louvai.
que a todos dá. Amém. Nosso convite ao louvor está no Salmo 22, versículo 22. Vamos ler? Aos meus irmãos declararei o teu nome, Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. unidos como irmãos em Cristo, lavados pelo sangue dele, vamos cantar esses louvores ao nosso Deus, sabendo que disso ele se agrada. Vamos nos colocar de pé então.
pela semana que tu nos deste, pelos irmãos, Senhor, que estão aqui nesta noite. E te pedimos, Senhor, nesse momento esteja sarando feridas, curando, Senhor, toda aquela mágoa, toda aquela angústia, todo aquele sofrimento, Senhor, que esteja, Senhor, pesando nos ombros, no coração. Que cada irmão, Senhor, possa sentir o teu amor, a tua graça sendo derramada, Senhor, todos os dias, quando abrimos os nossos olhos pela manhã e podemos, Senhor, respirar, estar, como diz a Maria, Senhor, para mim, ouvir o nosso coração bater. Isso é tão bom, Senhor. É tão bom termos a certeza de que Tu nos cuida, nos protege, mas principalmente, Senhor, nos abençoa. Obrigada por isso, pela certeza da salvação, pelo amor do Teu Filho, Senhor, derramado por nós lá na cruz. Obrigado, Senhor, porque não temos palavras para dizer o quão imensurável é o Teu amor na nossa vida. Obrigado por tudo isso, pela semana, pelo mês, por todas as coisas que Tu tens feito por nós, a nossa saúde, nosso trabalho, e que cada dia mais nós possamos, Senhor, Te louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso que Tu és. Em nome de Jesus é que Te pedimos que abençoe o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos fazer a leitura alternada do Salmo 23 hoje. Esse não vai ser projetado, então, se vocês puderem abrir as Bíblias de vocês. Quem não tem, se alguém tiver sem, o irmão ajuda. O pessoal que já é da casa aí vai auxiliando. Salmo 23. Nem no meio da Bíblia. É. Salmo 23, aquele que nossas vozes gostavam de deixar aberto assim na mesa da sala. Repete, irmão, por favor. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Bem no meio da Bíblia. Ok? Obrigado. Eu vou ler os ímpares e vocês os pares. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu cordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, irmãos. Essa é a nossa alegria, é a nossa certeza. Cuidado pastoral de Deus com as suas ovelhas sempre é dispensado no contexto do rebanho. O pastor não cuida de uma ovelha separada, de uma ovelha aqui e outra lá. Ele reúne elas em um rebanho para que melhor ele possa cuidar delas, proteger, dispensar a atenção e o cuidado dele. Da mesma forma, nós, as ovelhas de Cristo, nos reunimos em rebanho para apoiarmos aos outros, para ajudarmos aos outros, para adorar Ele no momento do culto. Por isso que o Salmo conclui: habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Nós vamos agora ter a oportunidade de cantar o hino número 55. E nesse momento, aqueles que quiserem adorar a Deus
através dos dízimos e das ofertas, sintam-se à vontade. Enquanto isso, todos nós cantaremos esse hino. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem guia as chuvas e os montes faz florir, e o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossas vidas dai graças ao Senhor. Amém. Nosso convite de edificação está em Lucas 11, 27 e 28. Vamos ler juntos. Ora, Aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Amém? Vamos então abrir no nosso texto base de hoje, que está em Lucas 11, 24 a 26. Esse também nós vamos abrir nas nossas Bíblias. Pode ligar para mim, por favor? Obrigado. Lucas 11, 24 a 26. Isso, 24 a 26. É a continuação do nós temos, o pastor tem feito conosco umas pregações em Lucas, expondo versículo a versículo aquilo que nós encontramos na palavra, para que a gente possa ter uma compreensão mais rica e mais ampla do Evangelho. E no último culto em que ele pregou foi até o 23, e hoje nós seguimos do 24. São só 3 versículos da nossa pregação de hoje, de 24 a 26. Eu leio em voz alta e vocês acompanham com atenção aí. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e
marchando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ela é suficiente de si mesma, ela alcança todos os cantos do nosso coração, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, e nós somos por ela alimentados, Senhor. Agora, o teu rebanho, inclusive eu, estamos diante de ti, Pai. Pedimos que tu alimente-nos com a tua palavra e sejamos fortalecidos, enriquecidos, preparados para todo o bom combate, para toda a boa obra. Nós te agradecemos e rogamos que o teu Espírito, Senhor, conduza a exposição e também aplique, plante no nosso coração a tua palavra para que ela dê frutos para a tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele está aqui. Essa é uma passagem que, de início, ela pode nos parecer meio confusa. O que Jesus quer dizer com isso? E por isso que é interessante entender o contexto, o que ele estava falando antes e por que do nada ele vem falando sobre esta casa da onde saiu um espírito e da onde volta depois outros 7. Jesus está aqui numa situação que se repetiu diversas vezes no ministério dele. Ele está ensinando as multidões, os fariseus contestam aquilo que ele está falando, acusam ele de alguma coisa, com alguma palavra, e Jesus rebate aquela acusação com a Escritura, ou com a sabedoria divina dele, e ao mesmo tempo em que ele está corrigindo aquilo que os fariseus disseram, ele está ensinando os discípulos dele. Ou seja, com um ensino, ele corrige aquilo que os fariseus estão acusando ele, e ele ensina os discípulos dele. Na última passagem, logo antes desse versículo, se vocês forem ver, eles acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder do maior dos demônios. Então Jesus, um dos milagres, uma das obras que ele fazia, era expulsar demônios de pessoas que estavam possessas. E os fariseus acusaram ele: não, é pelo maioral dos demônios que tu está expulsando. Tu consegue expulsar porque tu faz isso com base no poder daquele que é o chefão deles. Basicamente assim. E ele responde que um reino não pode ser dividido. Não tem como ele estar expulsando Satanás por Satanás, porque senão o reino de Satanás estaria dividido e não subsistiria. E que o fato dele expulsar demônios é, pelo contrário, a prova de que o reino de Deus chegou, porque ele faz aquilo pela mão de Deus, pela autoridade de Deus. E ele compara essa situação, que eu estou fazendo um resuminho dos últimos 10 versículos, com uma casa que é dominada e guardada por um valente. O valente aqui é um homem forte, um homem de guerra, e essa casa é guardada por um valente, e vem outro homem mais forte, outro valente, e derrota aquele primeiro homem que guardava aquela casa e toma os despojos daquela casa, toma a autoridade. Então, Lucas 11, ali, 20 e 22, se vocês forem ver: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, ele já vem falando sobre uma casa que tem um valente e que vem um valente maior e derrota aquele e agora toma a autoridade. E a analogia que tem aqui é: Jesus é o valente que vem, derrota o valente anterior que dominava aquela casa, ou seja, Satanás, que dominava os homens. E ele diz aos fariseus que essa é a verdade por trás daquelas expulsões que ele fazia. A demonstração de que ele, como Deus e como rei, tinha poder até sobre as forças do mal e para mandar que elas saíssem daqueles homens. Então, a expulsão ela não era um fim em si mesmo. Ela era um ato que simbolizava algo muito maior. Que o reino de Deus estava vindo e que Jesus tinha autoridade. Ele era aquele rei prometido, o Messias. E uma das formas de Jesus demonstrar isso era através dessas expulsões. E essa é a razão porque tinha tantas pessoas endemoniadas no Novo Testamento. Se vocês forem ler o Novo Testamento, tem muitos relatos de pessoas endemoniadas e de Jesus expulsando. Mas vocês já se perguntaram por que nós não temos
tantos relatos de Jesus, nós não temos menções, nós temos pouquíssimas menções de possessões demoníacas no Antigo Testamento. Nós temos pouquíssimos relatos de possessões no Antigo Testamento. Talvez o mais próximo de uma possessão explícita seja o que acontecia com Saul, que se apossava dele um espírito mau. Mas são raríssimas. O que nós mais temos, na verdade, é menção a demônios influenciando decisões, influenciando pessoas. E o Antigo Testamento abrange um período muito maior que o Novo. O Antigo Testamento abrange um período de 4.000 anos, desde Adão até o período entre os dois testamentos. E o Novo Testamento é um período de 70 anos, cerca de 70 anos, entre ali menciona a queda de Jerusalém e tal. E mesmo assim, nós estamos cheios de relatos sobre possessão demoníaca no Novo e não temos quase no Antigo. Então, por que foi um período de tanta manifestação demoníaca? Esse foi um período de especial atividade demoníaca justamente para que Jesus demonstrasse o poder dele sobre o reino do mal e para que assim fosse confirmado que ele é o Messias, que ele era o Salvador, que veio para libertar o seu povo. Então, há uma demonstração ali de forças do mal em oposição ao Filho de Deus, e ele vem para reinar de vez e estabelecer o reinado dele. Se vocês forem ver, por exemplo, na lei, a lei estabelece diversos tipos de prescrição de como lidar com diversas situações. Diz até como lidar com um mofo numa casa, por exemplo, quando houvesse contaminação numa casa. Mas não diz como expulsar o demônio. Porque não era algo corriqueiro, não era algo com essa frequência que nem nós vemos aqui no Novo Testamento. E é por isso que eu digo que toda a mensagem do Novo Testamento é: Jesus veio para salvar o seu povo e reinar espiritualmente sobre ele. E como Jesus nos disse, para isso, primeiro precisa ser derrotado o valente que dominava a casa anteriormente. Por isso, o que Jesus quer mostrar é: o valente chegou e triunfa. E é por isso que essa frequência não permanece nos dias de hoje. Jesus já triunfou, já demonstrou o reinado dele. Não faz sentido que a todo culto ocorram possessões demoníacas, principalmente no povo que foi liberto por ele. No povo ao quem ele já libertou, e já derrotou o valente e já habita. Bom, então, depois de Jesus ensinar isso, como ele ensinou aqui, ele passa a utilizar essa situação da possessão para fazer uma analogia e ensinar algo para os discípulos. Ou seja, esse texto que a gente está lendo, ele não trata diretamente da possessão, esses versículos 24 a 26. Mas é como se fosse um alerta: olha, se você já foi possuído, toma cuidado, porque agora pode voltar outro 7. Não é essa a intenção de Jesus. Ele está usando a situação da possessão para fazer uma analogia, para falar sobre uma realidade mais profunda, para aplicar um ensino. E ele propõe o seguinte: se essa casa, como se fosse uma parábola, se essa casa que era dominada por um valente, que foi derrotada por outro valente, se ela não for habitada, o que vai acontecer? E é visível, irmãos, que Jesus aplica essa passagem mais diretamente para os judeus daquela geração. Na passagem em Mateus 12, 43 a 45, nós temos um relato extremamente semelhante aqui, possivelmente da mesma situação. E naquela passagem também diz que Jesus falou no final: assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, ele aplica aquilo que ele está falando a toda aquela geração que estava ouvindo ele e acusando ele de expulsar demônios pelo poder de Satanás e tudo aquilo que ele estava acusando. Isso já mostra que o que Jesus está falando não é literal, porque não é uma geração que tinha um demônio, sai um, vem 7, não faz sentido. Mas então, como que isso se aplica aos judeus? Bom, simples. Jesus vem para amarrar o valente que dominava sobre o povo dele, os judeus, e para tirar ele das trevas para a luz, para libertar esse povo. E em seu ministério, Jesus derrotou Satanás diversas vezes. Ele estabeleceu esse reinado, ele mostrou que ele reina diversas vezes. Ele derrotou as tentações de Satanás, ao resistir a elas no deserto. Ele derrotou a falsa doutrina de Satanás, com os seus verdadeiros ensinamentos divinos. Ele derrotou a possessão também, ao expulsar os demônios. Ele derrotou Satanás ao curar doenças, que algumas delas são mencionadas que tinham causas espirituais. E principalmente na cruz, nos é dito que, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15.
Em tudo isso, ele sucessivamente mostrou que ele derrotava o valente que dominava o seu povo até então. Bom, mas o que acontece depois? Os judeus rejeitam a Cristo. E o que Jesus diz é: vocês estavam em trevas, a verdade veio a vocês e vocês a rejeitaram. E o estado de vocês, após a rejeição da verdade, será pior do que se nunca a tivessem conhecido. Eles receberam aparentemente a Jesus, eles deixaram a casa varrida e ornamentada. Quando receberam ele, triunfalmente, com cânticos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, mas logo depois, poucos dias após, o crucificam, e daí se tornam 7 vezes piores do que antes. Isso é confirmado também pelas atitudes dos judeus depois da ascensão de Cristo. Antes eles resistiam a Jesus e acusavam a ele, mas depois eles apedrejavam e matavam os seus discípulos, perseguiram a igreja, lançaram cristãos no cárcere, praticaram todo tipo de crueldade contra a igreja. Se vocês forem ler os registros de Joséfo, um historiador da igreja, da época, ele relata como isso aconteceu e como o povo judeu foi se tornando cada vez mais obstinado, mais vil, mais cruel, até que isso culminou com a invasão do Império Romano no ano 70 e a destruição do templo, como Jesus alertou que ia acontecer. Então, isso é a aplicação, o significado imediato da passagem que Jesus fala: para esta geração perversa vai acontecer isso. Mas eu acho, irmãos, que como ele usa uma parábola de um homem, não é muito longe, não é fora do contexto a gente buscar aplicar o que Jesus quis dizer com isso também na vida de um homem realmente, de alguém que é iluminado pela graça de Deus. Eu acho que Jesus, assim como as palavras do Antigo Testamento e as passagens, os apóstolos conseguem aplicar elas em diferentes contextos, e assim como a palavra de Deus é um baú do qual um escriba versado tira coisas velhas e coisas novas, eu vejo que nessa passagem nós também temos muitos ensinamentos para nós, e não só para os judeus daquela época. Nos é dito no segundo versículo que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. Por que lugares áridos se fala aí? Era comum na tradição dos judeus que se considerasse o deserto, os lugares desabitados, como um lugar onde os demônios habitavam. Eles iam para lugares isolados e habitavam lá. Se vocês pensarem, o próprio Jesus, ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Agora, claro, isso não significa, quando Jesus fala isso aqui dos lugares áridos, que ele está dizendo é verdade, onde não tem gente, tem demônio, que seja uma verdade literal. Mas Jesus é um judeu falando para judeus. Ele aproveita da cultura para contar uma parábola para que o ensino dele penetrasse naqueles para quem ele estava falando. E a primeira coisa que nós podemos notar é o que a casa significa aqui. Casa significa o homem. Fala que o demônio, tendo saído do homem, depois retorna para casa. Então o homem é a casa. E esse demônio volta e encontra essa casa varrida e ornamentada. E aí a gente pode achar estranho: não, mas a pessoa fez certinho, ela varreu a casa, ela limpou, ela ornamentou, por que o demônio entrou de novo? E aí que a passagem aqui em Lucas, ela diz que a casa está varrida e ornamentada, mas a passagem em Mateus, eu vou convidar vocês para abrir lá em Mateus 12, 44, quem quiser abrir só para perceber um detalhe, de qualquer forma eu vou ler em voz alta, quem não quiser abrir não precisa também. Mateus 12, 44. Exato. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. O que tem de diferente aqui? Vazia. Aqui em Mateus relata também que a casa não só foi ornamentada e varrida, mas ela estava vazia. E por que Lucas não menciona? Não sabemos, pode ter sido para aplicar em outro contexto, talvez até algum copista que na hora de copiar omitiu essa palavra, mas o que nós sabemos é que do escopo, juntando as duas, nós sabemos que Jesus falou que o problema daquela casa é que ela também estava vazia. Mas primeiro, esta casa vazia, se isso é um homem, o que isso nos diz acerca do homem, se o homem é comparado a uma casa? Para que foi feita uma casa?
Para se habitar, exatamente, para ser habitado. E da mesma forma, nós fomos feitos para sermos habitados por Deus. O propósito de Deus com o povo dele sempre foi habitar com o seu povo, de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus põe o homem no jardim do Éden, ele não cria o homem e diz, tá, vai viver tua vida, te vira. Não, ele passeava no jardim e conversava com Adão. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, qual o motivo? Por que ele tira ele? Lá em Êxodo 29:46 diz, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. E depois que ele tira eles do Egito, o que ele manda eles construir? Um tabernáculo. O que significa tabernáculo? Habitação, residência. As promessas de Deus de restauração do povo depois do exílio, se vocês forem ler, peguem um aplicativo da Bíblia e digitem habitarei e botem para pesquisar. E vocês vão ver quantas promessas de restauração depois do exílio envolvem Deus dizendo que habitará com o povo dele, será o Deus dele e eles serão o seu povo. E lá no Novo Testamento, quando o próprio Deus se faz carne e vem à terra, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou, ou tabernaculou. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, agora como do unigênito do Pai. Quando ele fala que vai subir aos céus, ele diz que vai enviar o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós, e ele habita convosco e estará em vós. O Espírito habita com o seu povo. João 14:17. Então, nós passamos em Gênesis, nós passamos por Êxodo, nós passamos pelas promessas depois do exílio, nós chegamos no Novo Testamento, nós passamos pelo Espírito Santo em Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre a restauração de todas as coisas, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, enfeitada, como uma noiva para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus habitará. A consumação de todas as coisas é Deus habitando com o seu povo. Isso nos mostra que esse sempre foi o propósito de Deus, habitar com o seu povo, habitar com seus filhos. E por isso, por exemplo, tantos convites a adorar a Deus no contexto de refeições. Diversos atos de adoração no Antigo Testamento, os sacerdotes sacrificavam, era sacrificado um animal, uma parte, a gordura, o rim, etc., era queimado, e outra parte era para uma refeição, que era feita os sacerdotes na presença de Deus, como nós lemos há pouco na liturgia. E a gente perdeu um pouco esse costume, mas historicamente a refeição era um momento de solene e amorosa interação entre as pessoas que moram junto. Tem reverência numa refeição historicamente. Não senta de boné na mesa, senão o pai briga com a gente, ou manda botar uma camisa para ele, vai botar uma camisa para comer. É um momento de respeito ali com a família. E ao mesmo tempo é um momento de amor, onde um vai contar como foi o dia para o outro, onde vai falar como está as notas do filho, é aquele momento de interação familiar. E os sacerdotes, eles comiam juntos por uma adoração. Na Páscoa, a família comia o cordeiro pascual. Aqueles que subiram no Monte Sinai, aquele monte em chamas, com a presença de Deus, um local de extrema reverência, ali diz que subiu Moisés e mais 72, 73 homens com ele, e ali eles viram a Deus, comeram e beberam. Êxodo 24:11. É interessante que eles tenham subido ao Monte Sinai para fazer uma refeição na presença de Deus. Comerás e te alegrarás perante o Senhor, como nós vimos em Deuteronômio 27:7. E tem um outro momento em que nós adoramos a Deus através de uma refeição, na ceia. Nós comemos do pão e nós bebemos do vinho. E Jesus disse que não mais beberia do vinho até aquele dia em que beberia novo conosco no reino dos céus, mostrando que lá também há uma refeição naquele dia em que encontramos a Ele. Então, esse contexto de habitar, de estar junto, de ter uma refeição, é isso que Deus tem para o povo dele, sermos uma família com Ele. Nunca perdendo a distinção de que Ele é Deus e nós somos criatura.
mas ainda assim ele pode ser pai e nós filhos, quando ingressamos na família dele pela fé. Então, tendo já toda essa visão em mente do que é a habitação de Deus com a gente, eu pergunto, essa casa retratada por Jesus em Lucas 11, diz respeito a um crente? É um crente que está relatado ali naquela casa? É impossível. Por quê? Porque essa casa está vazia. E a casa daquele que ama Jesus, por outro lado, não está vazia. Jesus diz, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pai e Filho estão naquela casa. João 14, 23. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 também diz, não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se o demônio voltasse para entrar na casa, no coração de um cristão, ele não a encontraria vazia, mas cheia do Espírito de Deus. E portanto, irmãos, a única forma que um crente verdadeiro poderia ser possuído por um demônio seria se o demônio fosse mais forte que o Espírito de Deus que está ali guardando aquela casa, que é impossível. Cristãos podem ser tentados, cristãos podem ser cirandados por Satanás. Pode chegar momentos de quase desespero nos ataques do maligno, com dardos inflamados, mas não possuídos. E isso por um motivo bem simples, eles não mais pertencem a ele, portanto não são possessão e não podem ser possuídos, porque o Espírito Santo monta a guarda muito bem sobre a possessão dele. Portanto, irmãos, desconfiem desses cultos em que supostos cristãos são possuídos diariamente e repetidas vezes, porque não é isso que a Bíblia nos mostra sobre a vida cristã. Não é uma sucessão de exorcismos. Por outro lado, nós também não podemos cair no erro sobre essa ideia de Deus habitar no seu povo e habitar em nós, que Deus é uma energia que habita indistintamente dentro de todas as pessoas do mundo, como se fosse uma força vital. Os versículos que nós lemos ali de Jesus dizem, se alguém me ama, guardará as minhas palavras e viremos para ele e faremos nele morada. É aquele que ama a Cristo, que guarda a sua palavra. Nós também vimos na descrição de Jesus claramente que a casa não era originalmente habitada por Deus. O habitante original daquela casa não era Deus. Pelo contrário, o primeiro dono, o dono de nascença, era um espírito imundo. Aliás, esse é o centro da mensagem de Jesus. Ele vem para derrotar o valente mal que habitava naquela casa e ele próprio fazer morada em nós. E isso condiz com a palavra de Deus que diz que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então nós éramos. Romanos 6,6. Deus habitava assim naturalmente, Deus habitou naturalmente com toda a humanidade num momento específico, no Jardim do Éden. Ali ele habitava com toda a humanidade que existia, Adão e Eva, antes da queda. Mas depois do pecado nós temos uma separação, e isso é expresso por toda a vida, repetidas vezes. Toda a obra de Deus em habitar com o povo é uma obra de superar essa separação que nós fizemos com o nosso pecado. Então, por exemplo, o homem é expulso do jardim e entre ele e o jardim é colocado uma espada de fogo, para que o homem não mais pudesse entrar ali. Há uma separação. Deus aparece no monte, mas tem fogo ao redor do monte, para que só se aproxime aquele que Deus permitisse aproximar. O tabernáculo, ele fica bem no meio do acampamento. As tribos se acampam ao redor do tabernáculo, para que ele estivesse no centro do povo dele. Mas ainda assim existem vários níveis de separação. Há o pátio, o templo, o santo e o santo dos santos. E nesse santo dos santos ele é separado por um véu que só o sumo sacerdote poderia entrar. E é por isso que Jesus, que veio para restabelecer essa habitação perfeita de Deus com os homens, quando ele morre, esse véu é rasgado, para mostrar que em Jesus se consuma essa obra de Deus de superar essa separação para habitar com o povo dele. Agora, a habitação não é mais à distância, é intimamente como família. A que condição caiu o ser humano por causa do pecado? Quando nós vemos esses relatos de Jesus de possessão.
Aquele ser que foi criado por Deus para refletir a glória dele na terra. O único a ser imagem e semelhança de Deus. Nada mais na criação é imagem e semelhança de Deus, só o homem. E agora, por causa do pecado, ele se sujeita a ser possuído por espíritos imundos que o tornam semelhante ao louco em seu comportamento. Como nós devemos odiar o pecado por isso? Quando nós vemos todo o mal que ele espalhou para a humanidade e para a nossa raça. Mas, por outro lado, quanta gratidão a Cristo por ter sido o valente que vem e nos liberta daquele jugo que nós não tínhamos força para nos libertar. Voltando então para o exemplo de Jesus, e já se encaminhando para a nossa conclusão, por que essa casa do exemplo de Jesus está vazia? Se essa casa saiu o espírito imundo, por que ela está vazia? E é simples. Houve uma mudança exterior, houve uma mudança aparente, mas não houve uma mudança de coração. Houve uma mudança de comportamento, mas que não foi acompanhada de um amor a Cristo. A casa foi varrida dos vícios. Ela foi ornamentada com virtudes, com caridade, com boas obras. Mas se o homem fez isso, se essa mudança no homem aconteceu com base no moralismo, com base numa mera vontade de ser uma pessoa melhor, mas sem se preencher de Deus nesse processo, vai ser inútil. Porque se a casa permanecer vazia, ela será ocupada. Nós não possuímos, irmãos, por nossa própria força de vontade, a capacidade de vencer o pecado. É por isso que o crente não é melhor que ninguém, que não tem nada mais absurdo que um cristão orgulhoso. Porque a vitória que ele tem não veio dele, mas veio da obra de outro. Mas o mesmo poder sobrenatural que é necessário para expulsar um demônio, é necessário para libertar um homem dos seus pecados. Por isso que sempre que um homem tentar, com base na sua própria força, com base numa religião professada, numa religião aparente, com base em vir na igreja, pode ser presbiteriana, todo domingo, se essa for a base dele para mudar, para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, a casa permanece vazia. Se ele não crê em Deus, se ele não amar a Deus no coração dele. Essa é a obra de Deus, a conversão. Em outras palavras, irmãos, o Evangelho não existe para nos tornar melhores. Nós nos tornamos melhores, sim. A santificação é uma obra do Espírito, sim, mas isso é uma consequência. O Evangelho existe porque nós vimos antes, para que possamos novamente habitar com o nosso Pai, com o nosso Criador, para que Ele possa habitar em nós. Amar a Deus, crer nele, precede toda e qualquer mudança verdadeira e permanente na vida de uma pessoa. Esse é o cerne, é o núcleo, é o resumo de toda a salvação. Ter a Deus, antes de ter qualquer obra que Ele possa fazer ou qualquer bênção. Visto que não existe nada maior ou melhor do que Deus, a maior bênção que Deus pode nos dar é simplesmente Ele próprio. Mas por fim, uma última coisa interessante a se notar é que o demônio procura a sua casa de volta antes de saber que ela está vazia. Ele descobre que ela está vazia quando ele chega, mas ele procura ela antes. Ou seja, é só naqueles que não se encherem de Deus que ele vai conseguir sucesso. Mas é contra todos, inclusive cristãos, que ele irá tentar. Nós estamos livres de sermos possessos, dominados ou escravizados por Satanás. Mas nós estamos muito longe de estar livres de seus ataques e de seus dardos inflamados. E se for preciso, ele chama mais 7 para auxiliar nessa empreitada de atacar o cristão. João Calvino diz no escrito dele que, claramente ensinados por essas palavras de Cristo, que Satanás vê com mais profundo ódio e ataca com mais ferocidade e fúria aqueles que foram resgatados de seus laços. Tal advertência, no entanto, não deve nos inspirar terror, mas nos estimular a manter vigilância diligente, colocando a armadura espiritual que de graça nos foi dada. Não vamos supor nós, continua Calvino, que o diabo foi eliminado com um único combate, porque uma vez no passado ele nos deixou. Pelo contrário, devemos lembrar que, visto que sua morada em nós é de muito tempo, desde que nascemos, ele tem conhecimento e experiência de todas as entradas pelas quais pode tentar ingressar. Devemos, portanto, buscar em Cristo, através do seu que ele bloqueie todas as entradas contra o adversário.
Não importa quão grande seja a ferocidade ou a violência dos ataques de Satanás, eles não devem intimidar os filhos de Deus, a quem o poder invencível do Espírito Santo preserva em segurança. Eu não costumo ler uma citação tão longa, mas isso que Calvino falou, para mim explica muito bem a situação que Cristo nos relata. Lembramos, portanto, irmãos, de agradecer a Deus por ter varrido os antigos vícios e por ornamentar a nossa vida com boas obras para Ele, que são frutos da graça dEle, mas que o mais importante de tudo, e sem o qual nada disso teria valor, é que Ele habita pessoalmente dentro de nós, quando nós cremos no Seu Filho. Aquela obra de Deus, que Ele repete por toda a Bíblia, da intenção dele de sua separação e habitar com o seu povo, ela se consuma plenamente em Cristo. E é por isso que é motivo de maior alegria quando nós nos reunimos para adorar Ele. É a nossa representação física de que Deus habita conosco e nós adoramos a Ele. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Ela é plena, ela é perfeita e ela nos mostra, Senhor, preciosas maravilhas que nos alertam a estarmos diligentes, a estarmos atentos, a sempre cuidarmos do nosso pé, Senhor, e buscarmos vigiar a nossa casa, que a gente nos lembra, Senhor, que Tu és aquele que nos preserva em segurança, Tu és aquele que quebrou as algemas que nós não poderíamos quebrar, Tu és aquele que guarda-nos em segurança todos os dias. Obrigado por essa obra maravilhosa de habitar em meio ao Teu povo e nos permitir, Senhor, estar nesse íntimo relacionamento contigo, como Tua família. Que ao longo dessa próxima semana, Senhor, isso esteja vívido no nosso coração. Todos os dias, quando nos viemos diante da Tua palavra para o nosso momento devocional, quando oramos a Ti, quando oramos antes de uma refeição com a nossa família, que seja vívido em nossa memória, Senhor, o fato de que nós habitamos contigo. Tu habita verdadeiramente com o Teu povo. E agora nós pedimos que se consumará essa verdade que sabemos presente. O Senhor habita conosco através da nossa santidade de vida e de um comportamento que dê frutos e Te glorifique. Tem misericórdia sempre de nós, Senhor. E sabemos que se não fosse a Tua graça, que miserável estado cairíamos, muito pior do que antes. Mas dizemos isso com a confiança, Senhor, de que Tu levarás a bom termo aquilo que Tu iniciaste em nosso coração. Nós Te damos graças, Te rendemos glória, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.